Olá, pessoas! Essa semana a gente vai ter mais um capítulo especial. Muitos capítulos eu acabo falando a respeito de alguns rapazes que posaram, eu acabo falando do posicionamento político deles, que muitos se tornaram uns embustes, que não gostam de falar sobre a revista. E muita gente que acompanha o canal acaba perguntando, poxa, será que alguém que já posou sente orgulho de ter feito parte da história da revista e tal? Então, por mais que não seja o foco do canal, e seja algo que me incomoda entrar em contato com os rapazes, porque eu não sei como é que vai ser a recepção deles, eu me dei o trabalho de tentar falar com alguns deles para trazer esse feedback aqui para o canal. Então, no final do vídeo, depois de a gente falar do capítulo dessa semana, o Rafa vai vir aqui para frente, que a gente vai dizer o que a gente conseguiu absorver de quem a gente entrou em contato e falar dos rapazes que sentem orgulho de ter feito parte da história da G Magazine e que tenha sido posando para a revista. Então, antes de começar o capítulo, eu só queria pedir para vocês descerem aqui embaixo, ver se vocês já estão inscritos no canal, já deixa aquele like, ativa as notificações e vambora que hoje a gente tem história para contar. Projeto Diário Visual G em Questão, capítulo especial 65, Masculinidade Frágil. Alguém sentiu orgulho em posar para a revista? Não é novidade para ninguém que 90% dos homens que posaram para a revista eram heterossexuais. Eu estou falando 90% porque eu joguei para cima, eu não fiz uma métrica acurada. Dos 10% restantes, não se sabia a orientação sexual ou eram homossexuais, mas levavam a vida da forma mais discreta possível, muitas vezes ainda no armário, em vista do preconceito da nossa sociedade. Em minhas pesquisas para saber como muitos estão nos dias atuais e o que os motivou a se envolver no projeto, fica nítido que a preocupação com a comunidade gay e suas pautas nunca foram um fator importante para tal decisão. Afinal, a maioria adora falar a todo pulmão, posei por dinheiro. E levando em conta seus posicionamentos políticos, conservadorismo e imagem de família tradicional brasileira, segundo o presidente que apoiam, capaz de acharem que os gays não passam de um bando de pervertidos. De certo ponto de vista, nota-se que o problema não era a nudez em si, mas o público para o qual se estava posando, como se fazer um trabalho de nu para uma revista gay interferisse de alguma forma na sexualidade do modelo. A ideia da associação a uma publicação homossexual fragilizar a masculinidade de alguns não era algo que se restringia a quem optava por posar. Ia muito além, como mostra a televisão em Olho no Olho, com advogados contra a homofobia. No texto, a exemplificação de diversos processos abertos contra publicações gays de pessoas comuns a artistas, incomodados por aparecerem em fotos quaisquer, sem conotação sexual alguma, no editorial de revistas voltadas para o público gay. Um indivíduo que estava assistindo ao desfile e foi retratado entrou na justiça com pedido de indenização de R$10 mil, alegando prejuízo de sua imagem. Comprar briga contra o sistema também é algo que pode custar caro para quem o faz. E foi o que aconteceu com Marcelo Nogueira Clua, que posou para uma revista gay e foi exonerado da polícia militar, pois o comandante considerou sua atitude incompatível com a função. Vocês acham que teria acontecido algo similar com ele se as fotos fossem para uma revista voltada para o público feminino? No que interfere na sua profissão o que você faz ou deixa de fazer na sua vida privada. Enfim, uns ganharam uma boa grana para posar, o que não erradica deles a homofobia internalizada, e muitos têm sim sua masculinidade muito frágil e não querem nada do meio associado à sua imagem. Afinal, isso pode comprometer a sua sexualidade. Mas no final do capítulo, vamos ver 15 personalidades que posaram e falam seu orgulho em ter feito parte de um projeto que foi tão importante para visibilizar a comunidade gay e nos dar força para lutarmos pela nossa cidadania. Então aguenta aí com calma, que já já a gente vai estar falando quem foram esses rapazes que posaram para a revista que sentem orgulho. O Rafa vinha aqui para frente e a gente vai fazer esse bate-papo, até mesmo levantando algumas questões que não se baseia só no fato de não ter orgulho pelo fato de ter posado, mas que envolvem outras questões que podem fazer com que eles fiquem realmente um pouco arredios, e até a comunidade às vezes tem um pouco de culpa nessas questões, e a gente vai estar vendo isso. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a edição que a gente está falando de hoje, que é essa daqui. Na seção comportamento, dessa edição Os Assumidos da TV, uma matéria mostrando que a inclusividade começava a caminhar positivamente nos anos 2000, com personagens com histórias e vivências muito mais próximas da realidade. Em e-mail, a desembargadora Maria Berenice Dias falava do seu livro que analisava as principais decisões judiciais favoráveis a uniões homoafetivas,
no Brasil em Justiça Sem Preconceito. A entrevistada dessa edição foi a socialite Narcisa Tamborindeg, falando sobre seu livro Identificação com o Público Gay. Hoje, eles conseguem ter um lugar de destaque na sociedade. Como eu, eles vivem profundamente, sugam a essência da vida como nenhum outro ser humano, porque para nós não vai existir aquela coisa de quando morrer descobrirmos que não vivemos. Em memória, o ícone da noite Andréa de Maio, que o canal Conto Contigo, do Marquitito, fez um vídeo há poucas semanas atrás, muito legal, super completo sobre a história dela e a importância dela na história da comunidade LGBT, que eu vou deixar aqui em cima no card para vocês poderem clicar lá e dar uma olhada e saber mais a fundo sobre a vida dela. Nos ensaios, o replay do cantor de pagode Márcio Duarte, e em Desejo, o modelo Marco Antônio Apostólico, hoje com 46 anos, continua cuidando muito bem do físico como na época que posou. No ensaio de capa, o Latino, que numa entrevista de 2016, dizia ter recebido o maior cachê da história da revista e ser recordista de vendas. Pelo que a Ana Fadigas costuma falar sobre os cachês, eu acho bem difícil que ele tenha recebido os 200 mil que ele fala por aí. Alguns inscritos do canal sugeriram que eu refizesse a capa dele como eu fiz a do Caio Cortez, mas infelizmente eu vou ficar devendo isso para vocês, porque no ensaio inteiro não tem uma foto sequer que salve para poder fazer uma capa melhor. E assim a gente termina essa parte da revista, e agora o Rafa vem aqui para frente para a gente falar sobre o que a gente tanto comentou. Então, agora o Rafa já está aqui, vamos lá. Antes de falar para vocês o que eu consegui extrair dos rapazes, eu queria levantar uma questão. Eu não sou um canal grande, eu não tenho influência, não sou famoso, então para conseguir contato com alguns deles, eu mandei mensagem no direct, e os que viram e quiseram responder fizeram, e os que não viram ignoraram. Eu fui ignorado por bastante pessoa, por muita gente mesmo. E por alguns que eu consegui ter contato e tive resposta, eu consegui entender um pouco do porquê que alguns se distanciam dessa realidade de querer continuar falando da revista depois de tanto tempo. Muita gente que na época que posou, estava tentando alguma carreira de modelo ou carreira de ator e o negócio não funcionou. Então a pessoa saiu desse meio, a pessoa hoje em dia é uma pessoa completamente reservada, vive uma vida familiar, não é mais uma pessoa pública. E essas pessoas, elas sofrem assédio até hoje. A nossa comunidade, infelizmente, ainda tem uma mania, uma grande parcela, de assediar virtualmente as pessoas e acham que isso não tem nenhum tipo de problema. Assédio virtual é assédio. E muitos deles reclamam que, tipo, poxa, às vezes eu sou super legal, mas aí a pessoa já chega falando coisas completamente obscenas e eu tô aqui no meu perfil pessoal, eu não sou pessoa pública, e às vezes a pessoa faz tipo de comentário que causa tipo de certo constrangimento, tanto pra mim quanto pra minha família. Eu acho legal você encontrar essas pessoas e tentar elogiar elas, se você quiser. Às vezes no comentário, ou manda um direct. Poxa, obrigado por ter feito a revista, por me ajudar bastante na época, porque eu comprei por causa que você fez essa edição e eu tive contato com o editorial e me fez crescer e entender. Aí eu acho tudo bem. Só que tem muita gente que já chega falando, tipo, às vezes o cara é casado, tá na foto com a família, chega falando, tipo, do pau do cara que tá matando na sunga. Ou tipo, fala, nossa, já prestei muita homenagem, só de olhar essa foto eu lembro da revista, do volume que tava, e fico com a cueca toda babada. Então, depois quando outras pessoas querem chegar nessas pessoas para elogiar pelo trabalho que elas fizeram, e esses rapazes eles acabam sendo arredios, ou às vezes tratam mal, a gente precisa entender que existe uma frustração e um passado que às vezes, exatamente, um trauma que eles passaram, e que a gente não tem como julgar, não tem como, tipo assim, achar, o cara é um puta de um babaca. Não, a gente não pode, porque a gente não tá na pele dele, não sabe o que ele passou ao longo de todos esses anos. E em muitos relatos que eu coletei, muita gente falou a respeito disso, e a gente vai ver. Gente, a respeito do que o Rafa comentou, eu acho que a gente tem que deixar muito claro que existe a diferença entre elogio e assédio. E independente da sua orientação sexual, você não pode simplesmente atacar as pessoas verbalmente com esse tipo de comentário. O que você sente na sua intimidade, principalmente quando você vê uma foto bonita que te desperta alguma coisa, você é livre para sentir. Mas quando você leva isso à pessoa, você tem que pensar nas consequências dessa comunicação. Sim. Então eu acho muito importante realmente a gente pensar sobre isso. E você não pode passar a responsabilidade pro outro da reação que ele vai ter em relação a isso, né? Nem se sentir atacado quando você está atacando. Exatamente, porque a gente não é pessoa pública, e o Rafa.
A gente se sente completamente desconfortável às vezes quando a gente abre o direct, a pessoa assediando a gente pelas redes sociais, às vezes mandando nude, mandando vídeo. Não é assim que o negócio funciona. Imagina Crime... uma pessoa... Exato, é porque parece que no Brasil, por mais que ainda tenha punição para crime de internet, ainda parece que é muito terra de ninguém. E a gente precisa entender que é um certo tipo de crime você estar assediando a pessoa. E isso é com qualquer pessoa. Eu acho que ninguém gostaria de que fizesse isso na intimidade dela. Então, porque uma pessoa que posou no passado, ela teria que, tipo assim, ó, tem os contras de ter posado? Ah, ele não pensou que isso poderia acontecer? Tem. Mas eu acho que a gente ter bom senso e não expor a pessoa a isso, porque a gente tem que aprender a viver em sociedade, que existem limites para certo tipo de comunicação, não é nenhum problema também, né? Eu acabei mandando essa pergunta aqui para todos eles. Oi, tudo bom? Eu estou fazendo uma pesquisa lá para o meu canal do YouTube, o G em Questão, e queria te fazer uma pergunta. Se você não quiser responder ou se sentir desconfortável, não tem problemas. Peço até desculpas pela intromissão. Em visto que a criadora Ana Fadigas fez com o editorial da G Magazine para ajudar a comunidade LGBT, através de seus textos, a nos sentirmos mais inclusos, representados na sociedade, termos forças para lutar por nossa cidadania, eu queria saber: você sente orgulho de ter feito parte de um projeto que nos ajudou a ter visibilidade e coragem de lutar por nossos direitos? Bom, alguns rapazes eu mandei mensagem, mas eles não me responderam. E eu acho que ele não tem nenhum tipo de problema. Realmente, como eu não tenho intimidade, não sou amigo das pessoas, eu não posso achar que, tipo assim, qualquer coisa que eu falo com elas, elas vão me responder. Mas, por exemplo, o Vander Rodrigues, que ele já foi capa da revista, ele era auxiliar de fotógrafo do Bauer. Ele foi super simpático comigo na época que eu fiz o vídeo dele, eu mandei pra ele me contou diversas curiosidades da revista, ficou super feliz de lembrar e de falar dele no vídeo. Então eu sei que é uma pessoa que não tem problema em falar da revista, ele tem orgulho de ter feito. O Marcos Rezende também, que foi desejo da revista, na época também eu mandei o vídeo pra ele, ele também ficou super feliz e falou, pô, qualquer curiosidade que você queira saber, pode perguntar. E o Krelkelab também, quando eu compartilhei um trechinho de certas falas dele no Instagram, ele até me adicionou no Instagram, eu adicionei ele compartilhou o vídeo, então você vê que tem pessoas que não tem problema, mas ele não falou diretamente a respeito do ensaio dele. Aí o primeiro que me respondeu foi o Daniel Montalvão, ele também foi desejo e ele até entrou na nossa lista de 10 desejos, né, ele tava lá. Aí um menino que acompanha o canal, ele mandou o vídeo pro Daniel e o Daniel falou que se sentiu muito lisonjeado e lembrando os velhos tempos. Aí quando eu fui falar com ele já falou: hoje eu não faria novamente, faz muito tempo. Tava com uma outra cabeça na época. Tenho orgulho de ter feito não, mas também não tenho arrependimento não. Foi tranquilo pra mim. Não me atrapalhou em nada, mas também não acrescentou. Então é isso. Então a gente vê que tipo, começando por um que ele diz que não sente orgulho de ter feito. Nem mesmo tendo exposto, que tipo, ajudou muito a comunidade. Então, parece que não rola muito aquele pensamento de tipo, bom, tudo bem, não tive nenhum benefício, mas se isso ajudou outras pessoas de alguma forma, na minha concepção, tipo, a pessoa poderia, tipo, tudo bem, que legal, pelo menos que eu fiz. E agora eu vou falar sobre a opinião do Alexandre Frota, atual deputado lá em Brasília. A gente vive num país muito hipócrita, com falsos moralistas. Ninguém paga minha conta, é problema meu. Fui eu que fiz e acabou o assunto. Ponto. Eu não roubei, eu não matei, não fiz rachadinha, não matei, não esculachei, não corrompi. Foi a minha opinião. Isso não faz de mim nem melhor, nem pior. Então acho que bem condizente com o que o Frota sempre expôs, sim, da personalidade dele. Independente de posições políticas, eu acho que ele é uma pessoa que sabe lidar bem com isso, até porque ele era assediado constantemente. Sim, e o Frota ele sempre optou por fazer, ele é uma pessoa que nunca falou que tinha vergonha de fazer. O Frota sempre foi uma pessoa que assume muito os BOs dele, sabe? Ele tipo, fiz mesmo, e ele sabe o quanto ele contribuiu. Porque por mais que ele tenha dado umas bolas fora politicamente falando há uns anos atrás, eu vejo que ele identificou o erro que ele fez, ele está tentando se corrigir e ele tem levantado diversas pautas e projetos para ajudar bastante a comunidade LGBT. Então a gente entende várias que... siglas, inclusive, os trans. Sim, a sigla, todas as siglas, exatamente. E você vê que existe então um orgulho nele em ter feito parte, porque ele sabe que foi uma coisa que beneficiou a gente de alguma forma. Outro que eu acabei entrando em contato e me respondeu foi o Bruno Canaã, e ele falou: não tive o pensamento nem a intenção de ter orgulho na época. Fiz somente pelo dinheiro mesmo. Mas se ajudei indiretamente de alguma forma, foi bom. Todos merecem o seu reconhecimento e ser felizes dentro da sua opção sexual. Eu deixei aqui o texto opção sexual porque foi a forma como ele usou. Porque é uma outra questão que a gente fala.
muitos heterossexuais, às vezes, por mais que eles sejam empáticos, eles às vezes não têm a curiosidade de se aprofundar mais sobre o universo LGBT e entender os termos certos como se falam e como lidar com o público LGBT. E eu acho que, naquela época, a revista não teve essa preocupação também. Você falou isso há 2 vídeos atrás. Exato. De tipo, ao invés de só convidar, vem aqui fazer um ensaio novo pra minha revista, a revista gay, e o cara ficar, pô, eu vou posar pra revista gay, então vou posar pelo dinheiro, pelo menos isso, né? Se fosse, não, a revista é gay, mas a gente faz um editorial para ajudar a comunidade LGBT e o seu ensaio pode impulsionar as vendas para que mais gays comprem e tenham acesso à informação que vai ajudar a vida deles. Eu acho que a mentalidade de muita gente que posou seria completamente diferente. Eu acho que teria mais esse despertar de um orgulho de ter feito parte, mas eu acho que não acontecia muito essa comunicação na época. Mas isso é um achismo meu. Acho que essa opinião do Bruno Canal vai deixar muitos seguidores do canal felizes, porque no nosso vídeo top 10, muita gente comentou que adora a capa dele. Que adora a revista dele, é verdade. Ele foi capa 2 vezes? 2 vezes, é. Outro que eu acabei achando numa entrevista, que eu não entrei em contato com ele, porque eu já sabia, eu já tinha lido essa matéria, foi o Roger, goleiro, que fez aquela polêmica toda, né, do São Paulo, que o técnico tirou ele, o São Paulo teve que colocar ele emprestado em outro time. Ele falou na entrevista que não me arrependi em nenhum instante do ensaio. Pelo contrário, toda essa polêmica serviu como apoio na luta contra o preconceito. Outro também que eu entrei em contato pelo Instagram, que foi o assistente de palco da Ana Maria, que ele ia sair na capa, e por causa da confusão lá com a Rede Record, acabaram colocando ele só em ensaio interno, para ele não sair na capa, foi o Marcos Ferraz, e ele falou que, a respeito do orgulho, ele falou, com certeza senti sim, muito orgulho. Legal saber isso, né? É. Outro também, que também foi desejo da revista e que entrou em contato quando eu mostrei o vídeo pra ele, ele falou, foi muito bacana ter participado do projeto. Foi o Cláudio Pinheiro. Mais sucinto, né? O próximo que o Rafa conseguiu conversar foi o Caio Felipe, ele foi capa... Ele foi capa sozinho e ele também foi capa numa edição junto com outros 3 rapazes, numa edição, tipo, lembrando como fosse um book da Madonna. Então ele foi bem exposto, digamos assim. Sim. E aí o que ele disse foi... Eu não tenho problema nenhum em falar sobre meus ensaios e sobre o que eu vivi muitos anos trabalhando no mundo LGBT, que me ajudou a ser o que eu sou hoje. Ele era Gogo Boy? Ele era Gogo Boy, trabalhou bastante tempo, ele era até famoso beça, né, no cenário, né? Porque quando ele não estava posando para a revista, ele estava participando também do G Online, que a G também tinha, né, a parte do site. E eu acho assim, eu tenho muito Gogo Boy que hoje em dia eu vejo que virou pró-governo atual, não gosto nem de falar o adjetivo para não citar o nome do energúmeno. Isso me dá meio uma baqueada, sabe? Porque basicamente todos esses Gogo Boys, se conseguiram alguma coisa em grande parte da vida deles, foi em cima do dinheiro dos homossexuais dentro de boates, essas coisas. Eu acho que vai além também do Pink Money. Nem sei se tinha essa expressão na época. Mas é o contato com seres humanos. Exato. E você, tipo assim, começar a ter uma visão completamente diferente do universo, tipo, que diminui a vivência dessas pessoas que sempre estiveram do teu lado, que apoiaram no trabalho, que fizeram você crescer, pra mim não faz o menor sentido, sabe? E quando eu fiz o top 10 com o Rafa, eu falei que, gente, eu vou falar dos ensaios, vou falar das fotos, e relevar a memória desses rapazes, é porque realmente muitos ensaios que a gente acha muito bonito, os caras hoje em dia são as pessoas que, infelizmente fizeram parte que pra mim são uma vergonha, sabe? Da gente ter admirado em algum momento e ter ajudado eles financeiramente, porque hoje em dia eles apoiam um governo que prega a nossa exterminação, é basicamente isso. Outro que a gente entrou em contato foi o Matheus Ohana, que ele também foi capa da revista, e ele falou que nesses anos todos nunca vi nenhum tipo de comentário ruim. Sinto maior orgulho, sim, de ter feito a capa da G. Minha posição quanto a isso é muito positiva. Gostei muito e tenho respeito, carinho e admiração por todos. É um relato bem legal, né? Porque você vê que o fato de você ter posado tem muita gente que fala, eu fiz quando era novo. Eu acho que tem como você pensar no que você está fazendo antes de fazer. Sabe? Eu não sei o que pode acontecer. Cara, se tem gente que usou pra fotos nus na década de 30, 40, e que hoje em dia você acha na internet foto de livros ou de reproduções disso na internet, não tem como na década de 90, 2000 a pessoa achar, eu posei e pensei que como era pra uma revista que não era muito famosa, o negócio ia se perder, pelo menos eu ganhei a minha grana. Acho que existe uma responsabilidade da pessoa saber o que ela tá fazendo e, tipo, hoje em dia ela tipo, ainda tá exposta, ela fica meio que irritada com isso.
ressignifica isso, sabe? Saber que foi importante para uma comunidade ter voz e ter visibilidade na sociedade. Só não é fácil se eles não foram informados sobre isso, né? Volta aquele vídeo que o Rafa fez. Exatamente. E outro que eu até falei em alguns vídeos atrás, que foi o Marcelo de Paula, com o Bebê Johnson, que ele posou, eu conversei com ele a beça, e ele falou, eu tive ótimos momentos e sempre lembro com carinho. Realmente sempre comenta com ele, ele fala com maior tranquilidade. Atualmente ele dá entrevista para um monte de youtuber, influencer, falando sobre a revista, como é que foi a experiência, né, que ele deu entrevista, que a entrevista acabou não saindo. Então ele lida super de boa com isso. E mais um, que até ele é LGBT, ele faz parte da sigla, junto com a gente, e já fazia desde a época que posou, e ele tem o maior orgulho de ter feito parte. O próximo foi naquele top 10, estava presente tanto na minha lista quanto na do Rafa, que é o Evandro Silveira, e ele falou tanto com o Rafa quanto comigo. E ele disse o seguinte: eu tenho esse público com muito carinho, independente de qualquer coisa, pois a maioria sempre soube me respeitar demais, e é muito bom quando esses se permitem serem meus amigos, respeitando também o meu jeito de ser. É aí que entra, tipo, ele basicamente, pelas redes sociais, a gente vê que ele é heterossexual, como muitos outros. Então, quando ele fala, tipo assim, me respeita pelo meu jeito de ser, é tipo, não é porque eu não faço parte da legenda que, tipo, que eu não posso ter um respeito por vocês e você também não pode ter respeito na minha particularidade. E, tipo assim, você sabendo que o cara é hétero, não tem por que você ir lá assediar a pessoa, sabe? Virtualmente, ou até pessoalmente quando encontra a pessoa na rua, sabe? Porque tem gente que cruza muito esse limite e não tem como perdoar uma coisa dessa, e às vezes você recebeu uma negativa da pessoa, né, já falando, ai, como ele foi estúpido. Não, sabe? Ele Acho que é novamente saber a diferença entre um elogio e um assédio. Tem noção, né? Eu acabei entrando em contato com outro que entrou na nossa lista, no meu caso foi na minha top 10 de desejos, foi o Eduardo Vitorino, e ele falou: nunca me arrependi, eu curto nu, minha família também não se incomodou. Acho a revista interessante até hoje, pena não termos mais acesso. Mas com a internet tudo mudou mesmo. O conteúdo era legal, mesmo com o nudismo explorado, a revista era muito bem conceituada. Fiquei feliz de ter feito o trabalho. Outro que eu acabei entrando em contato, que também já tinha sido super solícito comigo quando eu publiquei o vídeo com ele, foi o Alex Sanches. Ele falou, claro que sim, por que não? Fiz parte e encabecei um projeto que na época ainda não tinha tanta visibilidade e reconhecimento geral. Era restrito ao público direcionado e fico feliz por ter incentivado muitos colegas no meio artístico e futebol. Falo sobre o assunto com a maior naturalidade. O próximo foi a primeira capa oficialmente de um LGBT. Assumido, né? Isso, na G. Pelo menos que a G teve coragem, né, de falar que era assumido, sim, porque pelo que o Marcelo falou pra gente, ele era, e a G simplesmente só não falou. Também vão ver lá esse vídeo depois. Mas o primeiro foi então o Maicon Araújo, e o que ele disse? Eu era muito novo na vida de modelo e quando fui mister estava em uma outra fase. Não sabia que ia tomar uma proporção tão grande. Na época eu fui muito julgado. As más línguas falavam que eu era garoto de programa. E nas baladas onde eu fazia presença VIP, as pessoas achavam que podiam me comprar. Hoje sinto orgulho, porque vi que deu coragem para muita gente se assumir. Porque as pessoas falam isso quando me encontram. Aí é que a gente acaba vendo. As pessoas não sabem diferenciar o fato da pessoa fazer um ensaio de nu artístico, se outras pessoas interpretam como nu erótico, que seja, e a diferença entre a pessoa estar se prostituindo, a pessoa estar no meio da prostituição. É uma diferença muito grande. Exato. Não é porque você fez um trabalho de nu que você pode ser classificado como se fosse uma prostituta ou um garoto de programa. E você abordar a pessoa, tipo, oferecendo dinheiro, o que te dá a abertura de ter essa liberdade com a pessoa porque ela está fazendo um trabalho artístico? Nada, né? Nada, exatamente. E o pior é que quando a pessoa não aceita a proposta, a pessoa ainda tenta difamar a pessoa. Então a gente vê que tem muita gente realmente que se distanciou disso e que não sente orgulho. Não tem por que a gente achar que, tipo, nossa, mas por quê? Por que está redigido dessa forma? Porque existe uma história. A gente não pode esquecer que traumas que a pessoa passou por ter posado não sejam levados em conta nesse momento. Então a gente tem que considerar isso também. Sim. E eu fico pensando, deve ser difícil para a pessoa mesmo, porque era o começo da internet, anos 2000 e tal, e aí às vezes a pessoa não pensa que por ser uma publicação nacional, ela vai estar exposta a todo tipo de pessoa. E como a gente bem sabe, o Rafa sempre fala aqui no canal,
A internet não tem, ela dá coragem para certas pessoas que não teriam coragem de se expor. Fazer as coisas pessoalmente, que seja, né? Através de uma tela de computador, as pessoas têm coragem de abrir a boca e falar tudo o que elas querem. E às vezes elas estão agredindo de uma maneira que elas nem sabem. Então é muito difícil você imaginar que essas pessoas não fiquem até, de certa forma, traumatizadas mesmo, sabe? E se arrependam talvez de ter feito, mas é muito legal que essas opiniões as pessoas conseguem separar isso. Exatamente. Outro que eu acabei entrando em contato foi o Marcos Deminco, e ele falou que sim, eu sinto muito orgulho, eu me sinto muito feliz em ter feito a revista, me sinto muito feliz por ter conhecido de perto alguns dramas que eu não conhecia, que não faziam parte do meu mundo. Talvez por eu ser hétero e não conhecer de perto os dramas, os preconceitos que a galera sofre. Então eu me sinto muito orgulhoso de ter defendido e defender até hoje não só a classe gay, mas a classe da minoria, dos negros, das mulheres, que nesse caso não são a minoria, porque eu acho que o mundo da gente está um pouco de ponta cabeça. Agora tem outras questões. Eu saio pra rua mesmo, para lutar pelo que acredito. Sinto muito orgulho de ter feito a G, nunca escondi isso de ninguém. Outro que eu postei vídeo um dia desses no meu Instagram, e que falou que também sente orgulho, que ele deu uma entrevista super recente e que eu nem tentei entrar em contato com ele para mandar essa pergunta, porque o Matheus Carreira deve estar saturado, tanto que eu falo do canal com ele, e ele sempre é um amor de pessoa. Eu não falo lá porque eu já me sinto desconfortável tanto que eu já falei. Mas na entrevista que ele deu no programa, ele falou: a G é uma coisa que hoje em dia eu tenho o maior orgulho de ter feito, de verdade. E ele realmente tem, gente, porque olha, todas as vezes que eu mandei vídeo que o Matheus, que eu já falei do Matheus aqui no canal, já foram uns 3 ou 4, ele sempre é um amor, ele sempre fala que tem o maior orgulho da gente lembrar com ele com tanto carinho e dele ter feito parte desse projeto que tipo ajudou tanto a gente a ter essa visibilidade toda. E é muito importante ter esses aliados na causa, né? O Matheus é um grande aliado. É muito importante ter simpatizante no caso de tipo, por exemplo, o Matheus ele tá vivendo uma nova fase da vida dele agora, depois da Fazenda, que tipo, o público abraçou ele de uma forma incrível e ele tá lidando com filhos que tem a sigla, né? O filho dele, o Nick, que é trans, e a filha dele, que é lésbica, e tipo, ele tem lidado com a comunidade com tanto amor, com tanto carinho, que a gente enxerga, tipo assim, ó, independente de ter exposto o corpo nu, sabe? Ele tem uma importância tão grande por tanta gente admirar ele, por ter, tipo, a coragem, tipo assim, ó, não ter tido vergonha de, tipo, vestir a bandeira mesmo não estando inserido na sigla. E aí, um dos últimos foi o último? É o último. Eu deixei por último porque, tipo, como é alguém de dentro, né, da comunidade, eu acho que tem um impacto até maior o que ele falou. Então o último relato que o Rafa coletou foi do Nico Puig, e ele disse o seguinte: me sinto muito orgulhoso de ser quem eu sou, de ter feito tudo o que eu fiz, de ter buscado as formas que me fazem feliz. Orgulhoso de ter sido referência para muitas pessoas. Muito orgulhoso de ter o meu compromisso comigo mesmo, com as pessoas que eu entendo que pensam muito parecido ou que se sentem em situações similares, ou que passaram por histórias, algumas não tão boas como eu passei também. Enfim, acho que a vida é isso, cheia de altos e baixos, e a gente tem que bater a mão no peito, levantar a cabeça e seguir sempre trilhando o melhor caminho pra gente. E saiba de uma coisa, juntos somos fortes e ninguém vai nos calar. É isso aí. Então, gente, esses foram os relatos que eu consegui recolher das pessoas que me responderam. Eu tenho uma visão completamente diferente a respeito de achar que, tipo, as pessoas não querem falar sobre o que elas têm vergonha. Eu acho que existe muita gente que já passou por diversos traumas ao longo desses anos todos que já existiu, de como elas foram abordadas, de como elas foram assediadas, e eu até entendo e respeito essas pessoas por elas não quererem mais tocar no assunto. Eu sei que muitos não usam até nem o nome que eles usaram na época que posou. Se eles posaram usando um sobrenome, eles usam outro para as pessoas não encontrarem eles tão facilmente. Muitos deles não têm redes sociais, realmente sumiram no mundo porque não querem trazer isso à tona. E às vezes não é tipo, nossa, é porque sente vergonha. Eu não sei, eu não posso julgar a realidade do outro, eu não sei o que ele passou ao longo desses anos todos. Mas com os contatos que eu tive, e o tipo de alguns que ficaram meio traumatizados com o assédio que sofreram, eu acho que eu consigo entender que a gente não está em posição de julgar a realidade de ninguém, porque a gente não está vivendo na pele deles. Talvez a gente também se sentisse bem desconfortável se as pessoas não respeitassem a nossa privacidade, porque as pessoas não sabem respeitar limites entre você elogiar um trabalho que foi feito e fazer a pessoa se sentir desconfortável na pele dela pro resto da vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês fiquem
felizes, né, em saber que realmente tem bastante gente que a gente admirou tanto e que gosta e que sente orgulho de ter feito parte dessa história que foi tão importante para muita gente, né, que consumiu e conhecia a revista, para a comunidade LGBT. E se vocês acompanham o canal e admiram essas pessoas até hoje, sigam elas em redes sociais, consumam o trabalho delas, mas de forma respeitosa, Sim. Entendendo o momento da vida de cada um deles. Pois é, que todo mundo tem direito à sua privacidade também, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Só que antes de ir embora, não esquece de dar um pulo aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações. Nosso Instagram tá aqui embaixo, se vocês quiserem lá dar uma olhada, interagir com a gente. Comenta bastante o que vocês acharam, se vocês ficaram surpresos com algumas pessoas que a gente acabou falando, que a reação deles e como eles se sentem a respeito da G. Se vocês têm relatos de outros que vocês tenham visto em entrevista, que vocês tenham tido contato, que tipo, se sentem orgulhosos de ter feito parte da revista, deixa aqui pra gente saber também. Tipo, compartilha o vídeo com quem vocês sabem que curtia a revista, que hoje em dia ainda lembra dela com de certa forma saudosa, que gostaria de saber que tem gente que sente orgulhoso de ter feito parte da história, e a gente se vê na semana que vem. Até já já!